Bom dia a todos, bem-vindo a mais um Botanicamente Falando e hoje a gente vai conversar, diz oi para eles, hoje a nossa conversa é sobre cerveja. Eu sou Marcos Alves, professor da UFPE no Botanicamente Falando. Se você está chegando agora, tem um monte de vídeos que você pode assistir sobre diferentes aspectos das plantas. E hoje a gente vai falar sobre uma bebida que é praticamente a bebida nacional, que é a cerveja. E ela leva alguns ingredientes botânicos, que são plantas. A cerveja atualmente ela é composta por água, cevada, malte de cevada, além de levedura e o lúpulo. Mas a cerveja não era assim desde o início. Cerveja, acredita-se que ela começou a ser produzida de uma forma bastante não prevista. Foi um momento, a partir da fermentação, que começou-se a produzir o que era aquela antiga cerveja. Tem relatos de cerveja desde a Mesopotâmia, dos Sumérios, que eles já produziam uma bebida que foi a origem da cerveja. Desde aquele tempo, a cerveja era utilizada como uma bebida alcoólica, não relacionada, mas também associada ao vinho. O vinho tinha um grupo que consumia, várias civilizações que consumiam vinho, e também a cerveja, em alguns momentos, ela ultrapassou o consumo nessas civilizações. O modelo mais próximo do que a gente toma de cerveja hoje é o modelo que foi desenvolvido na Idade Média, nos mosteiros e abadias, em que a cerveja ela foi agregada, além da água e do malte, ela foi incluída na composição da cerveja o lúpulo. Bem, uma coisa importante da gente falar desses dois componentes botânicos, ou seja, dessas duas plantas, uma é a cevada, que é onde faz o malte da cevada, e outra é o lúpulo. Basicamente, as cervejas elas são de cevada, mas existem cervejas que são feitas a partir da fermentação de outros cereais, como trigo, arroz, milho. Existe uma variação muito grande, inclusive algumas cervejas são produzidas a partir de elementos que não possuem glúten, porque a cerveja tem glúten, né? Porque ela é produzida de cevada. Mas tem alguns cereais, como o milho, que não tem glúten. Então, tem cerveja para quem não pode consumir glúten, sim. Então, a cerveja, ela é basicamente o produto a partir do malte da cevada. A cevada é uma poácea, que é uma monocotiledônea. Então, o fruto da cevada, dessa monocotiledônea, que a gente já sabe que o tipo de fruto é uma cariopsis, esse fruto ele é posto para germinar. Então, nesse processo de germinação com água, então esse fruto germina, essa semente que está dentro do fruto. A gente já explicou como é que é a cariopsis, em que a semente não se diferencia do fruto. Quando começa a germinação, esse processo é interrompido e aí passa por uma outra etapa, que é a torrefação. Dependendo da temperatura e do tempo desse processo, esse malte da cevada ele pode ser mais escuro, mais forte, mais fraco, e vai dar essas diferentes tonalidades da cerveja, desde a cerveja preta, chamada cerveja preta, até as cervejas mais claras. Existe uma infinidade de tipos de cervejas. Quem gosta de cerveja e conhece, então tem uma infinidade de tipos de cerveja com variações aí, inclusive dos próprios cereais. Mas basicamente o que eu queria colocar é que é um elemento vegetal, que é a cevada, que faz parte aí desse produto, que é o amido, que vai permitir essa fermentação. Então a cerveja é amido, é basicamente isso, por isso a cerveja é tão calórica, apesar do baixo teor alcoólico quando a gente compara, por exemplo, com o vinho, com a vodka e com outros destilados. Na época medieval, então, os mosteiros começaram a produzir muita cerveja, porque uma das características da cerveja é que ela pode ser uma fonte de água confiável, especialmente nos locais em que a água não é tratada. Então, os monges eles começaram a usar um composto que é o lúpulo, que dá um aroma diferenciado na planta. O lúpulo,
é da mesma família da maconha, é o gênero Humulus, a maconha é o gênero Cannabis, e o lúpulo ele tem uma planta masculina e uma planta feminina. Então, a inflorescência que reúne as flores femininas do lúpulo é que ela é retirada porque ela tem os compostos, as enzimas, que tem uma ação antimicrobiana e uma ação de conservação da cerveja. Então, o uso do lúpulo ele foi em função de começou a ser utilizado para aromatização da cerveja lá pelos monges, mas ele passou a ter uma função importantíssima que é da conservação da cerveja, né, e o uso da cerveja de forma ampla, em que as propriedades são mantidas e a qualidade daquele líquido é mantido também. O lúpulo, então, como a gente falou, é uma trepadeira. O lúpulo é muito produzido na Baviera e são retiradas as inflorescências femininas. Então, esse produto é utilizado na produção da cerveja. Então, esses dois elementos vegetais. O lúpulo, só lembrando, é a família Cannabácea, a mesma família da maconha, que é o gênero Cannabis. O gênero do lúpulo é Humulus. E esses dois gêneros pertencem à família Cannabácea, que está dentro das rosídeas, que por sua vez está dentro das eudicotiledôneas, que são angiospermas. Então, na composição da cerveja, nós temos duas plantas diferentes, uma monocotiledônia e uma eudicotiledônia. Uma coisa interessante também para a gente falar com relação à cerveja é que existe uma grande diversidade de tipos de cerveja, e uma coisa importante é que tem um processo da fermentação com a levedura. Então, além da água, nós temos o malte da cevada ou de outros cereais, o lúpulo e também a levedura, que vai produzir aí esse processo de fermentação. As cervejas em geral têm um baixo teor alcoólico, mas tem cervejas com teor alcoólico mais elevado, e é importante dizer que as cervejas são bastante calóricas, então cuidado no consumo da bebida. Eu gostaria de encerrar esse vídeo. Eu estou tomando uma cerveja para fazer o vídeo. Eu gostaria de dizer que eu escolhi esse tema de hoje porque eu tenho um primo, Leandro, que adora cerveja e colecionava latinhas de cerveja quando era criança. E esse vídeo é para ele e também para o pai dele, Hamilton. E claro, não podia deixar de usar um copo. Estão vendo aqui? Guinness. A cerveja não é Guinness porque com esse dólar tá impossível comprar uma Guinness. Que também é uma homenagem aos meus amigos irlandeses que agora estão morando no Canadá. Então, um forte abraço para vocês. Espero que tenham aprendido um pouco mais do uso de plantas nas bebidas alcoólicas. No nosso caso de hoje, a cerveja. Um forte abraço para vocês. Até o nosso próximo encontro. Botanicamente falando, a ideia é descomplicar como que a gente usa. E só para fazer um resumo, como se fosse uma videoaula, para produzir a cerveja, a gente usa a semente germinada da cevada, que é uma monocotiledônia, e as inflorescências femininas do Humulus, que é o lúpulo, que é uma eudicotiledônia. Duas estruturas diferentes, duas espécies diferentes de angiospermas. Forte abraço e até o próximo.